boas-vindas aos nossos irmãos e amigos da internet que vão ouvir essa ministração. O nosso desejo é que fale no teu coração, que mude a sua vida. E toda mudança que Deus faz é melhor, irmãos. Se a tua vida já está boa e Deus mudar, vai ficar melhor ainda. Amém? Irmão, o Senhor me deu um tema na sexta-feira aqui, eu achei muito legal. Qual é o tema que o pastor mais gosta de pregar? Não é o dízimo. É Jesus Cristo. Esse é o tema que o pastor mais gosta de pregar. Então, o tema de hoje é as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Você sabe quais são as últimas palavras, as últimas 7? Você lembra? Está lá nos evangelhos, né? E nós vamos ver qual dessas palavras, nós não, você vai ver. Qual dessas 7 palavras vai tocar no teu coração? Qual delas vai tocar mais? Tá bom? Amém? Hoje é um dia de festa. Por que festa, pastor? Nem é ação de graças, mas é dia de Santa Ceia, onde nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós, nos lembramos que Ele nos salvou e nós somos dele. Você não está participando do curso bíblico, mas ali o Senhor nos ensinou o que é ser justificado. Justificado é ter toda a nossa dívida paga diante do Senhor. Quando você está justificado no tribunal, significa que por você alguém pagou alguma coisa, então você está justificado. E nós somos justificados por Jesus Cristo. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos entrar, porque o que impede o homem de entrar no céu é sua dívida para com Deus. Mas quando nós chegarmos no céu, de alguma forma vai haver um sinal em nós que dá tipo assim, sabe quando você vai comprar uma coisa e a pessoa carimba lá pago? Vai ter um carimbo em nós, como assim, justificado, e a gente vai entrar no céu. Isso é por causa de Jesus. É um dia de festa. Então eu creio que o Senhor vai alegrar o nosso coração. Então a primeira frase de Jesus, antes disso, deixa eu ver aqui. Sim, vamos fazer uma introdução pequena. E Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu, né? Através dos séculos e milênios, o homem constitui muitos altares. A religiosidade faz isso, né? Construir altar. Altar lembra? Sacrifício, não é? O homem cria os seus altares e faz os seus sacrifícios, né? Tentando agradar a Deus, né? E nele sacrificou para ser absolvido dos seus pecados e de outros. Nós assistimos, esses dias eu assisti um filme antigo chamado, uma série Túnel do Tempo, e que eles tinham ido para uma ilha, isso é fato, é história, onde tinha um vulcão lá em Java e ele explodiu. E lá nessa ilha tinham alguns nativos, o que eles queriam fazer? Eles queriam pegar uma pessoa para sacrificar para o vulcão, para que o vulcão acalmasse. Porque eles achavam que o Deus do vulcão estava irado com eles, porque eles tinham feito alguma coisa errada. Então eles iam matar alguém no sacrifício, no altar que eles prepararam, para acalmar a ira. Essa é a religiosidade, as religiões querem sempre fazer um sacrifício, uma penitência, algo difícil, para ver se dá um jeito de diminuir o seu erro ou pagar uma parte da sua conta para com Deus, o que é impossível. Nada que existe na terra pode comprar Deus ou pode servir de pagamento para Deus. Aí, todavia, um altar foi escolhido num lugar conhecido como Gólgota, que significa caveira. Quem que foi para lá? Nós vamos ver. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Mateus, quem foi levado para lá? Jesus foi levado. Ali foi preparado como se fosse um altar. Alguém teria que ser sacrificado naquele local. Deus preparou aquele local. Alguns historiadores dizem que o local da caveira foi o local aonde Davi matou Golias. Ali há um símbolo, né? Por que Davi matou Golias? Para Israel ficar livre. E aquele altar foi preparado por Deus, e ali ele sacrificou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Nós vamos ver algumas particularidades nas falas de Jesus. Amém? Então a primeira frase: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe.
E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. João 19, 26 e 27. O que Jesus queria dizer para nós hoje? Ele quis falar do valor que tem para Jesus a nossa família. E não sei se quando você leu isso, você não perguntou, mas por que Jesus não falou para os seus irmãos tomarem conta da mãe dele? Pediu para João. Bom, houve um momento nos evangelhos que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Mas João acreditava. João se intitula o discípulo mais amado, né? Então, nada mais justo do que aquele que mais ama, ele confiar a mãe dele. Olha a preocupação de Jesus. Também isso fala de novo hoje para nós do amor. Do amor que Jesus tem para com cada um de nós. Em qualquer situação. Sempre Ele vai preparar alguém, e foi falado isso já, mas vou ser repetitivo, para te abençoar, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Isso vem junto com a salvação. O amor. E responsabilidade. João transferiu ali, o Senhor disse para João, toma conta, ou seja, ele deu o que? Uma responsabilidade para João, para o seu discípulo, para aquele que ele ama. Jesus não te ama? Ele te deu uma responsabilidade também. Qual é a responsabilidade que Jesus te deu? Ame o teu próximo. Pregue a palavra. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Porque as pessoas estão morrendo. Não estão morrendo ou não estão? E a grande maioria sem Cristo. Então, primeira frase do Senhor, na primeira brado de Jesus na cruz, foi para nós hoje, da família, do amor e responsabilidade. A segunda diz assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que Jesus fala para nós nesta manhã? Primeiro sobre o perdão. O perdão é melhor do que 10 caixas de medicamentos, porque alivia a angústia do coração humano. Jesus perdoou para testemunhar o seu propósito, ao ir à cruz e cumprir o seu próprio ensino sobre o perdão. Jesus estava ali na cruz, estava sofrendo muita dor. Se você quiser pesquisar o sofrimento de Jesus, humanamente falando, na cruz, você vai falar, puxa vida, como é que aonde Jesus arrumou tanta força para não reclamar e para não desistir? No amor. Então ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não me conhecem, não foram convencidos, não se deixaram convencer. Perdoa eles. E o perdão, nós aprendemos o quê? Que o perdão, quando nós perdoamos alguém, nós somos livres da opressão. E agora o que tem atingido muitas pessoas é a depressão. E quando a pessoa vai no psicólogo e vai fazer a entrevista e a pessoa conta, normalmente tem um rancor ligado à depressão. Tem uma falta de perdão ligada à depressão. Porque a ideia hoje que se espalha no mundo é que você tem que odiar todo mundo. Você tem que se rebelar contra todo mundo. Contra o sistema, contra a religião, contra Deus. Essa que o diabo, que a mente diabólica espalha no mundo. Você tem que se rebelar contra todo mundo. E se você não tem uma base familiar firme, se você não tem uma família que respeita os valores cristãos, você vai odiar todo mundo. E começa odiando os filhos, odiando os pais. Aí logo vem a falta de perdão, opressão, depressão, possessão. É terrível. Então o Senhor Jesus disse, Ele é o exemplo. Pai, perdoa esses que me crucificaram, me torturaram. Perdoa eles, não sabem o que fazem. Aqui tem uma dica aqui, ó. Quem precisa perdoar agora? Você pode declarar o seu perdão. Vai fazer bem para quem? Para você.
E a gente fica, né? É igual tomar, quando a gente era pequeno, criança, não faz muito tempo, a mãe vinha com remédio amargo pra gente. A gente fazia o quê? Não, esse não, mãe, não tem aquele chá doce? Não, no chá doce não tem esse remédio amargo. Não, porque a gente estava recusando o remédio que era amargo, mas o que ia nos curar. O perdão, à primeira vista, para nós que fomos magoados, parece amargo. Eu tenho que perdoar. Só que vai nos curar. A terceira frase de Jesus foi essa. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa aqui é uma mensagem. Deixa eu ver como. Não tem não. De esperança. É o que o mundo precisa. Esperança. Você fala assim, mas pastor, o mundo precisa de paz. Mas eles não convidam Jesus. Nós tivemos aqui 3 reuniões ou 4 reuniões entre Rússia e Ucrânia para pedir a paz. Eles só não convidaram o príncipe da paz. Não tem paz. Por quê? Porque fora de Jesus tem a mente do diabo. E o diabo não é de paz. Entre outras coisas, vou trazer uma mensagem sobre isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas não é esse versículo que fala do diabo. Esse versículo fala de outra pessoa, mas isso aí a gente vai falar depois. Eu vou trazer uma mensagem no vídeo sobre isso, se Deus permitir. Jesus disse para aquele homem que estava ao lado dele, que estava perto dele. Quem é que está perto de Jesus? Toda a humanidade. Toda a humanidade está perto de Jesus. Porque Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele disse para aquele homem que reconheceu quem Jesus era, aprendeu quem Jesus era. E pediu para Jesus lembrar dele quando ele entrasse no reino. Antes ele reconheceu o quê? Que ele era pecador. Ele disse para o colega dele: nós somos culpados de estarmos aqui. Então eu sou pecador, eu preciso estar aqui. Depois reconheceu o que mais? Que Jesus era inocente. Mas reconheceu também que ele era o Filho de Deus. E por fim, ele entregou a vida para Jesus. Quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ele está dizendo, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje mesmo. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, hoje mesmo ela é salva, no mesmo instante. Ela já está credenciada a ir ao paraíso. Se o Senhor não voltar antes. Esperança. Tem alguém aqui sem esperança? Não, levante a mão. Mas essa palavra é para que te dê esperança. A quarta palavra. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Nós falamos aqui numa letra que o Bruno pôs sexta-feira, o Gabriel falou, eu não concordo. Lembra, né, Bel? Deixa eu explicar aqui. Então, nesse momento, Jesus estava ali na cruz, quase a hora nona, quase às 3 da tarde. Ele diz, Pai, por que me abandonaste? O que Jesus está demonstrando para a humanidade, para nós hoje aqui? Que o pecado não perdoado, nos afasta de Deus. Mas, pastor, Jesus não tinha pecado, é verdade. Mas ali na cruz, o que aconteceu? Espiritualmente falando, ele pegou sobre ele o pecado de toda a humanidade. Por isso que Jesus perdoou toda a humanidade. Sobre ele. E o pecado faz isso, separa o homem de Deus. Ali Jesus sentiu como se ele estivesse sozinho, sem a presença do Pai. Ele não sentiu a presença do Pai para mostrar para a humanidade que o pecado separa. O pecado é algo terrível. Algo terrível. Foi só um momento, viu, Gabi? Foi só um momento para mostrar para nós a gravidade do pecado. A quinta frase. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, tenho sede. Você jamais vai esquecer isso. Tenho sede. Jesus exclamou, tenho sede. Irmãos, Jesus, ali naquela condição, ele era 100% divino,
mas também 100% humano. Todo o sangue esvairando. Uma pessoa que sofre um acidente e começa a perder sangue, ela tem sede. E Jesus diz: eu tenho sede. Mais do que isso, Jesus diz para nós e para quem vai ouvir hoje, e é uma coisa interessante, que Jesus, ele é a fonte de águas vivas, e disse: eu tenho sede. É isso agora que nós vamos entender. Quando Jesus disse: eu tenho sede, é sede das almas, sede das pessoas que eu amo. Essa é a sede que Jesus tem e que nós devemos ter também. Sede que as pessoas encontrem Jesus e sejam salvas. Nós temos que ter essa sede, a sede que Jesus declarou ali na cruz. Amém? A sexta frase: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Jesus cumpriu com perfeição o plano da salvação projetado por Deus do Éden até o dia de sua ascensão no céu. Jesus selou com o seu sangue o pacto da nova aliança. Essa aliança está, essa palavra, né, que significa que a sua obra está completa, como um carimbo cuja tinta é o sangue de Cristo para a remissão dos pecados. Aquele que crer e aceitar que o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos seus pecados, está livre do pecado da morte. Romanos 8,12. Jesus precisou derramar o seu sangue, porque somente o sangue de alguém inocente pode pagar o pecado. Por isso, na lei de Moisés, como foi lido aqui, né, a lei servia para quê? Para mostrar o pecado. Então, quando o sacerdote sacrificava um animalzinho inocente, a lei dizia o quê? Que a pessoa que levava o animal ficava livre do seu pecado durante 1 ano, porque um sangue inocente foi derramado. Mas o ano depois que passasse aquele ano, ele tinha que vir de novo. A Escritura também diz que sangue de bodes e bois não pode pagar o preço do pecado. Jesus, o Criador, o Pai Celestial, estipulou um preço. O pagamento do pecado da humanidade tem que ser derramado por um homem inocente. Foi por isso que Jesus precisou vir e derramar o seu sangue ali. Agora está pago. Jesus diz: Pai, agora está pago. Não foi isso, não é esse é o preço, esse é o preço. Então está pago, está consumado, está pago. Quem crer nisso e entregar a sua vida para Jesus é salvo. Para nós aqui, que entregamos a vida para Jesus, não é difícil. Até alguns, quando ouvem isso, perguntam: por que eu demorei tanto para fazer isso se é tão simples? Mas pode ser que alguém que esteja ouvindo e que seja religioso, fica difícil porque você acha que é tão fácil que tem que ter mais alguma coisa, mas não tem. O pagamento foi o sangue de Cristo e já está pago. Você não precisa pagar nada mais. Você só precisa crer e entregar sua vida para Jesus. E finalmente, a última frase que Jesus disse. Jesus, clamando em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. Constatou-se a sua morte física. A salvação é de graça, mas custou um alto preço. O Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós na cruz. Você sabia que Jesus não foi assassinado? Ele foi voluntário para morrer. E o que matou Jesus não foi deixa eu pegar as palavras dele. Não foi os cravos, os espinhos, os chicotados. O que matou Jesus foi o pecado da humanidade, segundo aqui essa ministração. Jesus precisou morrer para que nós não precisemos morrer. Não é isso que a gente entende no nosso coração? Bom, irmãos, se nós sentimos isso no nosso coração e cremos, nós somos diferentes da grande maioria da população mundial. Porque a grande maioria não acredita nisso, nem sente isso. Um dia nós estaremos face a face com Jesus Cristo e poderemos abraçá-lo
vamos poder agradecer pessoalmente a Ele, não é? E vamos lá cantar louvores a Ele. Nós não cantamos aqui, nós vamos cantar vendo Jesus. É isso que nos espera, não é? Se Jesus voltar antes, todos nós estaremos lá, né? Juntos com o Senhor nos céus. Se Ele não voltar antes, vamos ensaiar no paraíso. Amém? Oremos. Senhor eterno, obrigado por não desistir da humanidade, por não desistir de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar a teu respeito, a respeito da tua vontade, ou seja, do teu plano de salvação, para que possamos também levar à frente, espalhar, dar as boas notícias, pregando o Evangelho. Nos ajuda nesse propósito, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.